Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso amado irmão Josué para tecer alguns comentários sobre nossa atividade aqui de informação, de denúncias. E a gente tem incomodado muitas pessoas, inclusive esses pastores que sobrevivem de dízimos e ofertas. A gente teve recentemente uma penhora num templo gigantesco lá em São Paulo, do pastor Valdemiro Santiago, que é um pastor muito conhecido em todo o Brasil. No entanto, existem denúncias, também informações de que ele atrasou folha de pagamento, que ele tem imóveis penhorados, exatamente por não cumprir, no caso, com as suas dívidas. Nesse caso, tanto Josué como eu, a gente vem tocando nessa tecla e eu sinto que incomoda muita gente que se sustentam, que sobrevivem, que mantêm suas famílias com essa arrecadação, eu posso dizer assim, dizimista. São arrecadações que muitos deles não apresentam prestações de contas, muitos deles enganam a igreja. Eu posso dizer que eles omitem da igreja o quanto entra e o quanto sai, e também a destinação do dinheiro empregado, que é um direito, eu posso dizer assim, um direito simples, um direito elementar de qualquer membro que queira saber onde o seu dinheiro, suado dinheiro, está sendo investido. E a gente foi surpreendido com um pastor que já pertenceu à Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, que, ao tempo que estava dentro da igreja, não criticava, não chamava o pastor presidente dessa igreja como uma pessoa que não prestasse contas. Em tudo concordava com esse pastor, que hoje é o atual pastor presidente da Assembleia de Deus. Ele, ao tempo que vivia submisso ao pastor presidente, ele jamais questionava exatamente a questão da prestação de contas. Poderia chegar para o pastor presidente: pastor, apresente contas, pastor, do dinheiro que entra, do dinheiro que sai. Faça isso, mas não. Prefere agora, depois da saída, ele saiu, montou uma igreja, prefere depois disso chamar os pastores que não prestam contas de ladrões. É um termo muito pesado, mas foi um termo que ele usou generalizando aqueles pastores que não prestam contas das arrecadações de dízimos e ofertas. A gente vai colocar aqui a voz do pastor, porque é um pastor muito conhecido aqui no estado de Pernambuco, e por que dizer no Nordeste e no Brasil. Ele, juntamente com o seu irmão, fundaram uma igreja, certo? Eu não vou dizer o nome da igreja, mas todos sabem qual igreja, e eles agora questionam que estão sentindo também ofendidos pelas denúncias que se fazem pelas redes sociais de arrecadação de dinheiro de pessoas que são pobres, tiram o sustento da mesa para pagar seus dízimos. É como se fosse uma lei. E a gente vai ouvir, eu vou comentar junto com Josué, o porquê desse questionamento tão tardio, tão fora de tempo. Por que lá no passado ele não fez esse mesmo questionamento, essa mesma transparência ao seu presidente? No entanto, o próprio presidente o chamou de estuprador de igreja. Disseram que esses pastores estão pescando no aquário dele, significando dizer que a igreja para esses homens é como se fosse um aquário, são peixe, é gado, é tudo, menos ovelha. Menos ovelha. É peixe, é gado, menos ovelha. Porque da ovelha não se tira até a sua gordura, seu pelo. O pastor deve cuidar das ovelhas. Quanto à manutenção
da igreja, isso aí é sagrado. A igreja consome energia, a igreja tem funcionário, isso aí pode ser rateado entre os membros e se pagar. O sustento do pastor pode também, se faz um rateio, se paga. Agora, colocar obrigatoriedade na arrecadação de dízimo, isto é antibíblico e errado. Então a gente vai colocar aqui e vamos comentar o que esse pastor, certo, disse recentemente no culto. Mas os membros, especialmente obreiros, eu sei que tem muitos pastores, e digo isso com temor, que não tem autoridade para ensinar sobre dízimo, porque tem a mente carregando culpa por serem infiéis na administração dos dízimos e das ofertas. Existem muitas igrejas que já não prestam contas. Existe igreja que tem crentes que não sabem de nada de relatório financeiro. É assim ou não é, irmãos? Entra, sai e ninguém sabe de nada. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: a AD Seara é uma igreja transparente. Viu, irmãos? A gente não vai fazer bilhete e soltar na rua o relatório financeiro, porque ninguém é besta. Mas os membros, especialmente obreiros, têm acesso, e os membros também, qualquer um membro, que queira consultar o relatório financeiro, a gente só não deixa de tirar foto, mas consultar, ver para onde saiu, quanto entrou, quanto saiu, em que está sendo destinado. Não existe nada aqui que engane os irmãos. Tudo é feito com transparência. Quem diz amém? Ainda domingo aqui, eu estava dando relatório de uns votos que os irmãos fizeram e que pagaram diretamente parcelas de cadeira, compraram alguns móveis aqui para o gabinete pastoral, e eu dei o relatório aqui aos presbíteros. Quem estava aqui e recebeu o relatório? Está vendo? Todos eles, irmãos, com transparência. Ou a gente trabalha assim, ou não tem autoridade para ensinar a igreja. Josué, a questão da indignação desse pastor causa até espanto, porque quando ele saiu da igreja, Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, administrada pelo pastor Ailton, ele saiu elogiando o pastor Ailton. Ele não saiu questionando nenhum desses erros, porque todos sabem que existe uma ação na justiça para que o pastor Ailton preste contas do dinheiro que entra e do dinheiro que sai. E ao tempo que ele era pastor da Assembleia de Deus, em nenhum momento ele questionou isso. Hoje ele vem no culto, no culto de ensino, dizer que ele tem moral, tem autoridade para ensinar sobre dízimo. Exatamente porque isso aí indiretamente foi um ataque a muitos pastores. Eu não vou generalizar, porque tem igreja, Josué, que realmente presta contas. Tem igreja que coloca todo o numerário que entra, todo o numerário que sai, ali tem funcionários, tem contas, tem despesas com o sustento do pastor, tem tudo lá. Isso aí pode ser até aferível por qualquer membro. E quem administra, nesse caso, nessas igrejas, é uma comissão de contas. O pastor é somente um consultor. Ou administra, assim, né? Ele consulta, mas quem toma conta, quem presta conta é uma comissão. Exatamente. E a gente sabe que isso aí inexiste para os membros. Os membros só são notificados para pagamento de dízimos e ofertas. Isso aí é uma realidade que a gente não pode fugir. Se sentiu incomodado, eu não posso fazer nada. Sei que eu vou continuar aqui falando sobre isso. Eu não falo especificamente contra pessoas. Eu falo contra um sistema religioso.
que aos poucos está caindo. Josué, é notório